Rádios universitárias, gêneros radiofônicos e gêneros musicais na FM Universitária da Universidade Federal do Piauí. Aluna Denise de Alencar Nascimento, professor orientador Dr. Paulo Fernando de Carvalho Lopes. O presente trabalho objetiva analisar os programas da Rádio Universitária da UFP, em que identificou-se os gêneros radiofônicos e os gêneros musicais presentes na programação. O recorte refere-se aos programas de 3 semanas da rádio supracitada. E o intuito foi responder à problemática de que forma é planejada e construída a programação musical da Rádio Universitária da UFP. Para delinear essa inferência, utilizou-se a abordagem qualitativa, de caráter descritivo e exploratório. Como arcabouço teórico, optou-se pelos estudos de Barbosa Filho, Sandra de Deus, Janote Júnior e Mônica Caseto. Objetivo geral: analisar os programas da rádio universitária, identificar os gêneros radiofônicos e os gêneros musicais presentes na programação. Então, essa análise ela é de suma importância, porque eu fui ouvir cada programa da rádio e relacionar esse programa específico, se enquadra em qual gênero radiofônico. E aí, os gêneros são o jornalístico, o educativo e etc. Os específicos investigaram os estudos oriundos dessa relação comunicação, música e rádio e mapear a programação de 3 semanas da rádio. Então, esses 3 temas se faz necessário porque a linguagem radiofônica é caracterizada por especificidades, Acesso direto ao ouvinte e a comunicação, entender os processos de como impactar e influenciar esse ouvinte através dessa programação que é veiculada. E o aspecto musical, entender as suas peculiaridades no que tange a cada gênero musical. Por exemplo, o que diferencia o erudito, bossa nova, etc. A metodologia consistiu em pegar esses autores, a fonte bibliográfica, e depois categorizar. Eu fui separando pelos critérios de inclusão e exclusão. Inclusão era trabalhos que correlacionassem esses 3 temas. Então, ele trabalhou a música num viés, no sentido da perspectiva comunicacional. Então, entender que a música não é só entretenimento, mas que ela também tem um viés educativo, cultural e instrucional. Os procedimentos metodológicos foram esse levantamento bibliográfico e a caracterização desses temas correlatos e a coleta dos dados. A partir disso, dessas análises, compreendeu como está organizada essa produção dos quadros dos programas, observou-se a sua programação, que a gente identificou que é pautada em trabalhos regionais e locais, e ao longo dessa programação vai se difundindo uma identidade sonora, porque a rádio universitária ela preconiza o novo e divulgar esses trabalhos de artistas locais. Verificou-se, portanto, que os programas da rádio universitária eles são pensados de forma estratégica, configurados para atender a uma demanda. Então, essa demanda, a princípio, é da instituição, mas que prioriza uma programação direcionada à pluralidade de vozes, no tocante aos gêneros musicais brasileiros, valorizando o repertório nacional, principalmente no que concerne aos programas específicos, contemplam temáticas de cunho educativo, informativo e cultural. E aqui nós temos os quadros demonstrativos, música e notícia, musicalizando o Clube do Vinil, eminentemente produzido na rádio universitária, e os demais programas caracterizados por uma parceria entre a Rádio Câmara, EBC e Senado. Cabe ressaltar que a melhor estrutura e organização das músicas, de acordo com a intencionalidade, o formato específico característico de cada programa, proposto ou disposto às mais diversas grades de programação, refere-se a um tema que precisa ser amplamente estudado. Haja vista que cumpre o papel de desmistificar a cultura e romper com os padrões vigentes estabelecidos. E as referências: Barbosa, Deus, Janote e Mônica Caseto.